1989, com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, o mundo da arte começa, então, a se reconfigurar. E essa servidão às produções locais, chamando a si a originalidade também, olha, não somos colonizados, nós também temos a nossa produção. Tudo isso vem com as questões do pós-colonialismo, né? O que vai acontecer é que, a partir de 1989, a liberdade artística passou a repousar, entre outros fatores, naquilo que a diferenciava da modernidade, né? Hoje, nós temos uma nova geografia das culturas. Nós não temos um único centro. Há uma descentralização dessa visão de mundo, que não é mais nem unificada, nem unidirecional. Ou seja, não visamos um progresso linear. Eu não preciso desse progresso linear para demonstrar a minha liberdade artística, né? Tudo isso permite, então, uma criatividade pessoal que se expressa a partir de experiências diversas e que levam a múltiplas identidades. Eu sou Galópido, hoje é um dia especial para mim, que eu convidei a Catarina Gushken, que a gente está tendo uma parceria já há 4 anos, assim, interfaceando universos nossos, né? E a gente está indo para um espaço que é muito essencial para mim, né? Que é há mais de 40 anos eu faço ensaios fotográficos, desenho e tal. E espero que resulte esse passeio num passeio mental interessante. Oi, Gal! Nossa, que vida! Que vida! Está comentando desse agito, né? Desses últimos 4 anos que a gente se conhece. Sim. Né? E você estava na Índia, era Estava isso? na Índia, Gal. Foi um período que eu estava num sabático intenso, assim. Eu tinha uma escola de arte, né? Fechei a escola e vendi tudo. Sei. Fiquei com alguns objetos e peguei uma mala, uma mochila e fui para a Ásia. Eu estava num mergulho. Quando você me escreveu, eu estava na Índia. Eu até me lembro que tinha uma foto que me impressionou, que era do monge. Do monge. Que você falou que se ele não fosse monge, ele seria um serial killer. Com certeza. Seria um serial killer. Não, eu conheci pessoas assim bem peculiares, fantásticas lá na Índia, né? Uhum. E foi onde eu comecei a me expandir com as caligrafias, né? Acho que eu saí da timidez de reservar as caligrafias só para os diários. Como eu estava longe mesmo, eu comecei a fazer em algumas pessoas. E esse que você viu foi um monge que eu conheci num palácio no Rajastão. Estava dando um curso de desenho num palácio no Rajastão, você imagina. Eu estava lá porque eu estava dando um curso, né? Claro que em outros lugares da Índia eu fiquei em lugares nada palácio. Mas nesse lugar tinha esse monge, ele era uma pessoa extremamente sem paciência, grosseiro. Ele é fotógrafo também, um super fotógrafo. E ele achou interessante o meu trabalho e quis fazer um autorretrato. Pediu que eu caligrafasse ele para ele se retratar. E aí a gente se aproximou mais por conta desse episódio. E aí, com um pouco mais de proximidade, eu comentei com ele. Eu falei, se você não fosse monge, você seria um serial killer. É verdade. E Cata, mas, por exemplo, essa sua relação, né, com a ideia da caligrafia, ela ser um significante em si, né? Sim. De não ser necessariamente, né, racional verbal, né? Exatamente. E toda essa relação, assim, né, que você tem, assim, com a sua ancestralidade, né, a sua ascendência japonesa, Okinawana, né, que na verdade esses escritos parecem que são milenares, né? Sim. Né? E uma vez você me citou que um monge, não sei, falou que você não precisa entender. Esse sim. entendimento ele é traduzido pelo impulso gráfico que tem a arte. E sabe quem falou isso? Foi a Lika Sekato. Tá. Porque a Lika Sekato fala fluentemente japonês, né? Vive parte da vida dela no Japão e num dos nossos ensaios. No livro dela, né? Ela num episódio, ela comenta lá no Japão com uma mestra, professora de uma universidade das mais reconhecidas do Japão.
ela desenvolvendo o japonês dela aponta para uma carta antiga, né, de séculos e séculos, um pergaminho antigo, e pede para a professora, porque ela não estava conseguindo ler aquilo que estava escrito. E aí a professora diz também, não consigo ler. E ela fica impressionada, ela diz, mas se você não consegue ler, quem mais, né? Eu não vou conseguir nunca, então. E aí a professora explica, ela fala assim, essa caligrafia, ela está diluída dentro de uma energia tão íntima, tão própria da pessoa que escreveu, que ela só é possível de ser lida para quem a pessoa escreveu ou pessoas muito próximas que conhecem a identidade dessa pessoa. Qualquer outra pessoa não consegue ler, então é um código. Isso que você falou, né, que o monge não entenderia a caligrafia e nem a pessoa entenderia a caligrafia, e que fala que essa caligrafia, quer dizer, esse conjunto, essa gramática mais enigmática, depende de duas pessoas que já têm uma conexão. De duas pessoas que têm uma... É como a nossa letra cursiva, sabe, Gal? A gente imprime, né, na letra cursiva algo muito peculiar do nosso subjetivo. E às vezes a letra cursiva, no alfabeto romano mesmo, né, ela se dilui de uma tal maneira que você tem que ter muita intimidade para conseguir ler uma carta. Com o japonês, né, com o Nihongo, acontece a mesma coisa. Tanto que os ideogramas, né, ou né, mesmo o katakana, hiragana, os kanjis, quando eles estão escritos de forma mais veloz e com esse descompromisso da estrutura, né, eles vão, do jeito que eu gosto de imprimir a energia das caligrafias sensitivas, que é nesse gesto mais circular, mais de serpente, né? Eles vão se diluindo da estrutura. E a tal ponto que pode ser que ninguém mais consiga ler, só aquela pessoa que te conhece muito. Não, a gente até comenta, né, de vez em quando, eu acho que os médicos, essas receitas médicas, o médico, ele Exatamente. nesse imediatismo, né? Nesse imediatismo, ele cria uma conexão quase que, como é que se diz? Blindada, né? Que só talvez o fármaco vai entender, né? Exatamente. Que toda obra tem uma imagem pública, e é isso que nós temos que pensar. Ela é concebida pelos indivíduos de uma determinada época, ela é produto dos instrumentos de percepção dessa época. Portanto, ela também é historicamente constituída. E a história dos instrumentos de percepção de uma obra é o complemento da própria história de produção dessa obra. Eu não posso deslocar a história da produção da obra com a história da percepção da obra, né? O que o observador contemporâneo à produção da obra, como ele recebeu essa obra. Porque, como diz um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, toda obra é, de alguma forma, elaborada duas vezes. Uma pelo artista e outra pelo observador. Então, Cata, eu estava... Essa história, né, do signo, né, de como que... Né, da origem dos signos, né? Eu fiz um ensaio cujo título era Alegorias Bíblicas e que ele começou exatamente de uma citação de um arquiteto tcheco que morou muito tempo em Viena, chamado Adolf Loos. Ele cita que a cruz é o primeiro símbolo expressivo humano de todos. Isso, claro, segundo alguns estudiosos da estética, da história da estética, da forma e tal, né? E, na verdade, é um símbolo que não tem nada a ver com religião. É um símbolo de fertilização, né, onde o vetor vertical ele é a penetração do homem na mulher e o horizontal é a mulher acolhendo o homem. Né? E é um símbolo muito forte. Isso eu fiquei intrigado, porque é, na verdade, uma imagem praticamente vetorizada, né, de coordenadas abscissas e tal, né? E que não era um elemento... verossimilhante, né? Que nem as cavernas, as pinturas rupestres que eram animais, a figura do companheiro, né? E daí por diante, que tem muito a ver, né, com a escrita oriental, né? Não, totalmente. Então, a gente acha que essa relação, né, dos signos, dos significados, né, e isso também de acordo com cada
percurso que a gente faz nesse globo, né? Isso vai assim nesse trânsito se dissolvendo e às vezes ganhando outros significados, né? De acordo com as memórias, com as ancestralidades, né? Mas o Dalí tinha uma história que um dia ele foi num evento assim, mas ele estava totalmente normal. Estava com smoking, tudo e tal. A única coisa que estava um pouco saltando era um lenço amarelo, né, no bolso de smoking. E que depois viram que não era um lenço, era um omelete. Um omelete? Então, o Dalí, né, e o próprio surrealismo, ele lida com isso. Né? Eu acho que a própria, por exemplo, a escrita, né, que é sensitiva, ela está mais ligada desse transe, né, que é um transe. Exatamente, é esse transe, esse espaço entre, né? Eu gosto muito, Gal, desse alhures, assim, sabe? Sim. Desse não lugar. Sim. Porque acho que o fato também de ter um pai com ascendência portuguesa, uma mãe com ascendência japonesa, né, de um avô que veio de Okinawa, todos esses símbolos, né, na minha vida sempre foram assim entre fronteiras, né? E eu sempre me situei muito bem nesse lugar de trânsito, né? Acho que é por isso que eu me conecto com essa energia circular, né? Como a gente vem do desenho, né, isso é uma coisa comum entre nós, né? E o desenho, a gente estava comentando há pouco, né? Muitas vezes eu estou com o bico de pena ele tem um contato com o papel, que é uma negociação dura. E muitas vezes o desvio de um traço, ele dá origem a uma mudança de conteúdo. Total, então, total. Muitas vezes isso acontece na foto. Eu vou fazer o retrato de alguém, é muito um comportamento que a gente teve. Fica no silêncio. A pessoa está esperando que a gente a construa. Tudo bem, você já dá um banco, a pessoa já é um tipo de alguma construção, mas parou. Então, muitas vezes, eu espero... a pessoa, muitas vezes, ela vai num gestual, que é um gestual que ela entende como sendo adequado, por causa que ela viu, né? Viu esse gesto. É o que acontecia com os ofícios das pessoas, os açougueiros que se fotografavam no final do século XIX, começo do século XX. Qual a referência que eles tinham de retratos? Era os retratos da nobreza. Então ele estava lá com a pá e tal, e numa atitude super altiva, que era a referência que ele tinha de retrato. E muitas vezes eu espero ter a gente espera o intervalo. O intervalo. Entre, muitas vezes, um gesto mais caracterizado e mais aceito, vamos dizer, entre aspas, entendível, para um outro. Esse intervalo que a gente tem que tenta funcionar. É maravilhoso isso. É maravilhoso. É verdade, é verdade. E é um desafio também, né? Porque... você abrir esse espaço, né, para olhar de forma não condicionada, né, Gal? Que eu acho que é o grande desafio nosso, com o nosso olhar, é sair dos condicionantes, né? É louco porque é isso que a gente estava falando dos símbolos, né? Quando você tem um símbolo que ele não tem um condicionante, isso te dá um estranhamento, porque no fundo a gente é educado para falar, isso é uma caneca, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você não consegue, né, você não consegue submeter aquilo, né, a um condicionante, isso te causa um desconforto. E eu acho que isso, como artistas, é algo que a gente sempre busca, né? Então, quando a gente olha qualquer situação, a gente vem com aquele nosso olhar ancestral, né, peculiar de pessoas que nasceram num determinado lugar, que vieram, mesmo nascendo nesse lugar, tem, né, mesmo no Brasil, inúmeros, né, Brasis dentro do Brasil, né? Então você tem ali uma série de condicionantes no seu olhar. E eu sinto que o nosso exercício como artistas é ter uma visão mais plural, né? Com menos condicionantes, principalmente os da nossa história pessoal, que são os mais agudos, né? Mas também com uma visão mais generosa, acho que nesse sentido da pluralidade, né? De você tentar olhar qualquer coisa com muitos olhos. Eu, por exemplo, sempre acreditei, né, que a palavra consciência ela fosse, na verdade, o conjunto de ciência. De ciência no sentido de consciente, de você se cientificar. Você tem o mecânico, você tem o engenheiro, você tem o médico e daí para frente.
A área que a gente opera é uma área que ela é mais enigmática mesmo. Sim. Dentro do conjunto das ciências, ela lida com esse improvável. Sim. Né? Mesmo se você pegar, quando a gente, tirando os senões que a gente tem, por exemplo, da pólvora, você pegar os chineses, né, com toda essa arte ligada aos fogos de artifício, né, que fica desenhando o céu de diferentes formas, tal. Você fala, isso vem na ciência, na pólvora, que é uma matéria que foi processada para e de repente ela vira também um ornamento, né? Se você, o próprio Mishima, né? não, o próprio Mishima, que é um japonês, o Mishima nasceu acho que em 25, né? Ele quase foi convocado para a Segunda Guerra. Ele tem uma quando falam, ele cita a bomba atômica, né, que, né, você teve quase mais de 200 mil mortes nas duas explosões, ele cita a beleza do cogumelo atômico. Né? Na verdade, quando você tem uma grande catástrofe, um grande incêndio, existe uma polvorosa pansensorial. Separa uma coisa da outra, né, que, né, naqueles os grandes tsunamis, na verdade, o que de uma certa maneira isso é trágico e cativante do mesmo jeito, né? Que na verdade é a matéria se transformando de um jeito inusitado, que é uma coisa que muitas vezes são as coisas que são o começo, né? O estopim para você criar, né? Então essas grandes essa relação que a gente tem com a matéria, o processamento da matéria, né, é uma coisa... E se a gente vai lá para o começo da nossa conversa aqui, né, que tudo é um vazio, nada tem um significado em si. Então, como artistas, nós somos ilusionistas, assim, a gente vai, mas, né? Só abrindo um parênteses, eu nunca tive tatuagem, né, Cata? Você sabe disso. E a primeira tatuagem eu fiz há 4 anos atrás, que era, eu falei, bom, agora o meu corpo, ele está entregue, né? Eu acho que tem uma certa simetria entre o corpo que desafia a gravidade, né? Quando uma criança de um ano e pouco começa a andar, ela está falando assim, ela está falando para a gravidade, fala, olha, a sua força é imensa, mas agora eu tenho estrutura para ser um bípede. É isso que acontece com o nenê, né? Que nasce uma massa, né? Agora, eu com a minha idade, também o tônus ele vai diminuindo, tem essa simetria, o meu corpo começa a ser chamado. Quer dizer, se eu tinha 1,75 m, agora eu tenho com 1,73 m, o corpo está cedendo a essa força, que é uma força que organiza a vida na Terra. Organiza a vida. Né? Então, para mim é muito emblemática a história da tatuagem, porque agora é um texto que eu tenho clareza, que eu quero que ele seja inscrito. Claro. Na minha pele, porque agora o meu corpo ele está se aproximando a uma outra coisa, sabe, que ele é outro tônus, que é o tônus que você vai tendo assim a sensação de virar matéria de novo. Sim. Esse desaparecimento. E isso, por exemplo, a caligrafia, a tatuagem, ela tem uma permanência, né? Então, para mim, ela é como se a caligrafia, né, a tatuagem que você escreveu no meu corpo, ela é meio um pergaminho, ela vai estar me observando agora, até a morte. Então, ela passa a ter essa visão orbital do corpo da gente, né? Que lindo isso, né, Gal? E eu fico muito feliz assim com isso, porque justamente por essa letra, ela não ter uma forma de ser lida verbalmente ou entendida racionalmente, que ela pode abraçar todas as poéticas, né? Porque esse rito você está criando para si, né? E ele é seu, né? E ela abraça, né, essa história. Sem dúvida. Né? Ela incorpora, né, essa narrativa, né? E ela vira isso, né? E é muito bom, assim, poder sentir que a gente tem um objeto, né, resultante desse encontro e dessa conversa, né? De escrituras e corpo, memórias, né? Nossa. Confluências de histórias, né? Eu sinto que vai ser muito bom, assim, né? Poder tocar, né? Nesse objeto livro, né? A gente tem isso parecido, né? De sentir que o livro é algo que fica, né?
Eu acho que tátil, assim, né? eu ainda é um tipo de transferência de conhecimento, ou então de discussão de conhecimento, né? Dos sentidos, né? E dos meios de expressão que mais me impressionam, por exemplo, é o som, a gravação do som. E mais do que a fotografia, cinema, porque o som tem uma coisa, por exemplo, se você pegar a voz da Elis, ou teve uma exposição há pouco tempo no MIS sobre a Hilda Hilst, de uma gravação dela. Você fica num quarto escuro, escutar a voz de uma pessoa que é muito próxima sua e que não está mais aqui, a matéria que chega, né, a onda sonora, é praticamente a mesma, ainda mais com essa alta fidelidade que a gente tem hoje, a onda que chega no seu organismo, fisicamente é muito próxima da original. Sim. Entendeu o que eu quero falar? Você está lá, o ar está sendo trabalhado, vibrando em determinadas ondas e está chegando no seu pavilhão auricular da mesma forma. É diferente de uma fotografia, tudo bem, são outros impulsos, que é né, uma imagem, tudo tem, mas ainda é o que mais impressiona. E o livro tem isso. Né? O livro ele tem essa coisa de você ter uma matéria, ele conversa com sabe, com o peso, com o volume, com o tato. Né? É o livro como corpo, né? Exatamente. Agora, Cátia, preciso falar uma coisa muito importante para você. Fala. Está chegando a hora do almoço e tem a padaria que chama... omelete. Que a padaria chama... Omelete do Dali, eu quero pôr um omelete do Dali na meu kimono. A gente tem, inclusive, o nome da padaria, que é Palma de Ouro, por causa da Palma de Ouro de Cannes. Olha, não sabia. Então, eu te convido para esse omelete que você adora. Então, vamos embora. Né? Vamos lá. Vamos lá, colocar máscara. Vamos. A maior liberdade que nós temos enquanto público é a liberdade da intimidade com a obra de arte. É você deixar o seu olho passear por cada milímetro daquela obra de arte. É deixar você apreciar aquela obra de arte. E eu fiquei pensando, será que então essa nossa liberdade não está se transformando numa servidão voluntária, de uma chancela imediata do selfie? Porque quando eu faço um selfie meu numa exposição, eu estou mostrando meus amigos das redes sociais que eu estive lá. Então eu estou falando, eu estava aqui, tá? Como disse Etienne de la Boétie, que a servidão ela vem atrelada à crítica. Então nós temos que ser críticos para nós nos libertarmos. Será que o selfie não é uma servidão e com o selfie a gente perde a nossa capacidade de reflexão da obra? Então não adianta eu ficar falando da liberdade artística que o artista tem hoje, se o público principal da sua obra, que somos nós, não só os compradores, mas nós, perdemos a nossa liberdade de reflexão. E a liberdade de percepção do que aquela obra está dizendo a nós.